Fala pessoal, já de volta com mais um episódio inédito aqui no Cacoal Notícias e hoje o debate é sobre a política. 2026 está aí, nós já estamos já caminhando aí para a reta final de 2025, né, nesse segundo semestre que vamos adentrando, e aí já vamos se preparando, porque tem muita gente falando de política em 2026, no cenário estadual, e a gente vai debater hoje isso aqui com um convidado muito especial que entende muito de política, um cara que debate política nos grupos, nos jornais, nos sites, está sempre aí bem atualizado e hoje é o nosso convidado para debater sobre política aqui no nosso Cacoal Cast, que é hoje sobre a política no Cacoal Notícias. Vamos falar um pouquinho mais sobre a política de Cacoal, do estado de Rondônia, como está esse cenário, como vai também as mudanças que vão ocorrer daqui para frente, entre outras situações. Estou recebendo aqui o professor Xavier, é um camarada que está sempre na política, foi candidato nas últimas eleições, colocou seu nome para ser provado e está aqui com a gente hoje para também falar um pouco, né, e também demonstrar aqui um pouco do seu entendimento sobre a política no nosso estado de Rondônia. Xavier, seja bem-vindo aqui ao Cacoal Notícias. Então, rapaz, um grande abraço, um grande Clóvis, é um prazer, né? A gente precisa estar sempre discutindo, refletindo sobre o ambiente político nosso, principalmente no cenário municipal, no cenário estadual, até porque a gente vive no município, né? É aqui que as coisas acontecem e é sempre importante bater papo e tal. Um prazer estar aqui, um grande abraço para todos que estão nos acompanhando aí. Maravilha. Bom, vamos falar sobre Cacoal, porque a gente viu que o nosso cenário de Cacoal vem mudando constantemente. Nas últimas eleições foi assim uma eleição muito atípica, muito diferente, né? Nós tivemos três grupos políticos disputando as eleições, dois grupos com menos poder de voto, ali o Fúria com um grande poder nas mãos da máquina pública, né? Puxou ali uma grande quantidade de partidos também para si e conseguiu se eleger com mais de 80% dos votos aqui em Cacoal, com uma eleição histórica, né? E aí o Fúria agora coloca seu nome também à disposição lá no cenário estadual como candidato a governo, pretenso candidato a governo, por enquanto, né, se colocando aí nessa disputa, ou pelo menos esquentando o nome já nesse cenário estadual. E aí nós temos o cenário municipal, que também tem uma briga entre vereadores, que já colocam os seus nomes, alguns que já vêm de uma reeleição, e quem são os possíveis candidatos a deputado estadual. Hoje, a gente vai discutindo aqui nesse cenário, nesse debate aqui bacana, falando sobre política no Cacoal Notícia, é um espaço aberto para as pessoas também opinar, colocar sua sugestão. Nós não vamos aqui afirmar quem são os candidatos, mas vamos aqui discutir, acho que temas importantes para a comunidade, quando se fala de política, né, Xavier? É importante debater, né? Com certeza, eu acho que os fatos políticos precisam ser debatidos e refletidos pelos membros da imprensa, pela sociedade. Por quê? Porque num município, num estado e mesmo na nação brasileira, tudo depende de decisões políticas. É importante que haja esse debate, né? No caso, você citava ainda agora a questão da eleição municipal, que eu estive entre os candidatos. Obviamente que eu tinha uma candidatura na qual eu me colocava como uma opção mais técnica, porque eu entendo, eu entendo que a Câmara Municipal de Cacoal ela necessita ter uma condição mais técnica em função do padrão da cidade. Cacoal está, sem medo de errar, entre as principais cidades da Amazônia brasileira. Por esse motivo, é necessário que tenhamos uma Câmara Municipal no mesmo nível que está a cidade. E eu, sinceramente, não vejo isso. Então, por essa razão, eu acabei colocando o meu nome à disposição do Partido Verde na época. Então. E você comentava também a respeito da questão da disputa para a questão majoritária, né? Eu creio que os adversários, os candidatos que disputaram a eleição majoritária contra o atual prefeito, foi meio que de improviso. Isso se reflete no próprio resultado
porque não havia um trabalho anterior. Não tinha um movimento assim anterior, não havia né? nenhuma candidatura posta, na verdade, e por isso a gente deve avaliar o resultado. Claro que é um resultado expressivo, né? A gente Também, se reconhece. você sair com um candidato, igual a gente teve uma eleição, que a gente ficou conhecendo o Popó nos Isso. últimos 2 meses de eleição, praticamente, ninguém sabia que ele ia Então, não sair. havia um trabalho de base no sentido de se consolidar essas candidaturas, tanto a do Popó como a do Almir e tal. Eu que acompanhei um pouco mais os bastidores, por exemplo, de candidatura do Almir, já que eu fazia parte desse grupo, dessa aliança, eu percebia que não havia uma definição muito clara e tal. Isso também atrapalha o fato de você ir colocando o nome da pessoa Muito e tal. difícil, né? Mas eu creio que aconteceu um fato semelhante com a candidatura do Popó. Assim, com todo o respeito, com toda a sinceridade, o Popó é um cara que eu gosto muito. Eu acompanho todo o debate político. Desculpa que eu estou meio gripado ainda. Fica à vontade, tem Eu, água, eu vamos embora. Vamos acompanho tomando, todo vamos o batendo papo. debate político de Cacoal. Eu conheci a vice do Popó no dia da convenção do partido, né? Eu não sabia que ela existia. Então, tudo isso, claro que muitas outras pessoas sabiam, Se evidentemente. falava do peso do Bolsonaro, mas não refletia no que realmente a população esperava, né? Eu creio que se o Bolsonaro tivesse vindo a Cacoal, seguramente a diferença seria menor. Seria menor. Mas, na minha forma de avaliar, e eu admito estar enganado, eu acredito que o próprio PL regional de Rondônia Falou, vai lá, não. se esforçou muito para que o Bolsonaro Não vai, não não. viesse aqui. Isso ficou muito evidente. Inclusive, havia uma agenda em que Cacoal estava incluída e tal. Depois, o próprio PL e os dirigentes estaduais inventaram a conversa que o Bolsonaro ia para Manaus, que ia não sei para onde, que ia para Ji-Paraná. Veja, o PL, eu estou falando da direção estadual, eles cancelaram a vinda do Bolsonaro a Cacoal, onde o PL tinha um candidato a majoritário, prefeito e vice, a prefeito e vice, e eles foram para Jaru, para Ouro Preto, para não sei onde o PL não tinha nem candidato, só para ser cabo eleitoral. Aquilo tudo pareceu muito estranho. Claro que a gente fala porque isso é uma reflexão que tem que ser feita, né? Mesmo que eles não queiram admitir isso. Mas, na minha concepção, se o Bolsonaro tivesse vindo a Cacoal, poderia mudar um pouco a diferença, mas eu não acredito que viraria, não. É porque o Fúria já tinha feito, já estava certo, por exemplo, eu entrevistei aqui o Tony, ele falou assim, saber que eles iam ganhar, eles já sabiam que ia ganhar a eleição, mas não sabia também que ia ser de tão grande proporção. Mas, diante desse cenário, eu lhe pergunto, uma gestão que vem para uma renovação, agora a gente começa a falar de política local. Sim. O Fúria se elegeu a prefeito de Cacoal para ficar 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, com uma quantidade expressiva de votos esmagadora de 83%. Agora ele entrega a prefeitura ano que vem para uma candidatura que ele vai sair já colocou isso bem claro, que vai deixar a prefeitura para poder ser uma candidatura ou a governo ou a deputado. E aí, como é que ficam esses votos? O Tony Pablo vai carregar essa grande responsabilidade? Primeiro é importante esclarecer o seguinte, eu nunca ouvi o prefeito dizendo que ele deixaria o cargo de prefeito para disputar outro cargo. Mas o vice-prefeito Tony, ele já chegou a dizer isso em algumas vezes que ele se manifestou publicamente, falando sobre um suposto acordo que haveria entre ele e o prefeito. Se o prefeito de Cacoal efetivamente resolver se afastar, isso é um direito legítimo dele e tal. Eu também não sei que cargo ele pensa disputar, porque existe todo um cenário estadual de bastidores e tudo. Mas eu, sinceramente, acredito que a gente pode entender que Cacoal já tem essa tradição de ficar órfão, ou fica órfão do prefeito ou do vice. Isso já é uma tradição, né? Os vices, eles prometem ficar 4 anos, aí depois eles acabam saindo candidato a deputado, enfim.
E agora parece que a coisa tende a se inverter. Se o atual prefeito realmente decidir ser candidato, para o município de Cacoal, eu não vejo como um problema no fato da substituição, porque eu considero o vice-prefeito tecnicamente muito mais preparado do que o prefeito, né? O Tony Pablo, você considera ele mais preparado que o atual prefeito da gestão hoje? Muito mais, muito mais. Por quê? Ele tem uma capacidade técnica muito maior, muito mais sólida, ele tem convicção dos atos jurídicos e tal. Ele tem uma capacidade técnica que o prefeito vai precisar de vários anos ainda para ter. O prefeito é um político e, embora ele tenha formação em direito, mas ele não tem convicção do que é a gestão pública no sentido de dominar. Ou seja, o Tony é uma pessoa que tem muito mais independência jurídica e administrativa, muito mais convicção. E com pouco tempo que ele está agora à frente, junto com o Fúria, na administração em seu mandato, eu entrevistei aqui e ele demonstrou assim, muito conhecimento desde a época que ele tomava conta ali dos bastidores da eleição da campanha da Fúria, dessa parceria. Ele vinha lá tecendo isso desde a Câmara como procurador. É esse entendimento que você tem? O Tony fala, eu estou chegando agora na política e tal. Mas ele tá. Mas quando ele fala isso, ele está se referindo à representatividade de um mandato oficialmente conquistado nas urnas. Mas ele nunca esteve distante do debate político. Na caneta lá atrás, ele tinha um poder muito grande. Né? Na minha opinião, o principal político do poder legislativo de Cacoal sempre foi ele, pelo conhecimento jurídico, pela capacidade de argumentar, pela capacidade de convencimento e, muitas vezes, pela falta de vontade dos vereadores de estudarem. Eu, sinceramente, eu vejo no Tony, assim, individualmente, uma pessoa muito capaz tecnicamente. Do ponto de vista da popularidade, e temos que ser sinceros nesse aspecto, do ponto de vista da popularidade, é claro que o Fúria tem uma popularidade maior, mas são dois perfis diferentes. O Fúria, quando ele vê essa xícara aqui, se ele achar que interessa para ele publicamente, ele já faz uma live ali, passa meia hora falando. Que ela é a melhor xícara do Brasil, pronto. Que ele vai, se for a pior xícara de Cacoal, ele fala que vai transformar na melhor do Brasil. Vai pintar, vai adesivar ela e vai deixar bonita. Se precisar pintar de pronto. Tudo colorido, ele pinta e já apresenta aquela xícara. Igual a história do ônibus. Sim. É um ônibus bonito, né? Chama o ônibus atenção. É bonito. A gente precisa admitir as coisas. Admitir, o ônibus é bonito. Se alguém disser que aquele ônibus é feio, não é feio. Aí eu tenho que discordar. É um ônibus bonito, é um ônibus de luxo. Chama atenção, né? Mas a finalidade para a qual ele foi adquirido revela a fragilidade administrativa de um município do porte como o nosso. O que eu quero dizer com isso? Se o município de Cacoal tivesse concretamente uma estrutura de saúde, eu estou falando da estrutura municipal. Veja, o município, do ponto de vista constitucional, ele tem obrigações com a saúde do aspecto básico, a saúde básica. O município não tem obrigação constitucional com a saúde de média e alta complexidade. Essa parte é do Estado. Básico. É do Estado. Mas a saúde básica é do município. Só que um município do porte de Cacoal e considerado pela estrutura estadual como um polo, deveria ter, por exemplo, um pronto-socorro municipal muito mais equipado, muito mais estruturado, até para desafogar o Euro, para desafogar a Ji-Paraná, porque Cacoal é chamado de polo pelo governo de Rondônia, mas nunca foi polo de nada. Porque o governo não investiu tanto assim também em Cacoal. Como é que um polo de saúde envia, por exemplo, pessoas de Cacoal para fazer cirurgia nos municípios vizinhos, às vezes até vereadores, né? Verdade. Então, isso não é um polo. Como é que um Isso é uma propaganda, Sim. né? Como é que um eu polo... propago que eu não ofereço. Exatamente. Como é que um polo de saúde não tem, por exemplo, suporte para atender coisas mínimas? Tem pessoas que saem daqui de Cacoal para serem atendidas lá em Porto Velho, Ji-Paraná, e às vezes no ambulatório.
não é cirurgia eletiva, não é um exame complexo, é coisa ambulatorial. Por quê? Porque o município de Cacoal não tem uma estrutura municipal de saúde sólida para o básico. Desde a saída do Padre Franco, quando retirou ali a unidade mista para lá, né? E veja, a gente tem que separar as coisas. A questão não é que o município de Cacoal tenha que ter, por exemplo, um pronto-socorro, enfim, para atender os municípios da região. Não é isso que eu estou falando. É para atender o básico, as pessoas de Cacoal. Né? E aí, com esse atendimento, não precisariam de um ônibus aquele. Não tem. Se tivesse, não precisava ter esse ônibus. Claro, o ônibus custou mais ou menos 3 milhões de reais. Com 3 milhões não dá para fazer muita coisa em termos de compra de equipamento. Que tem equipamento que custa 1 milhão, 2 milhões e a manutenção também é cara. A despesa de um ônibus desse também é grande. Mas a manutenção de um ônibus desse porte, moderno como esse, também não é baixa. Então, eu acho que às vezes falta muito. É por isso que eu falo que às vezes tem muito barulho e pouca questão técnica, porque Cacoal merece um pouco mais o olhar técnico, tanto do prefeito como dos vereadores. E também nós temos em Cacoal vários secretários que são muito frágeis. Eu vejo a administração do Fúria, já vai para 6 anos, né? 5 anos esse ano. Sim. 5 anos de administração. Se você perguntar para mim, que eu sou membro da imprensa, a gente está todo dia convivendo com todas as situações, o nome de todos os secretários, a gente não consegue falar. Houve mudança, os secretários ficaram apagados. Sem dúvida. A exemplo, a gente vê aí secretários que a gente nunca vê em lugar nenhum, ele não tem fala, ele não tem poder de fala, de decisões. Ficou muito escancarado que quem mandava na prefeitura era o Fúria. Você tem razão. Por exemplo, tem pastas que existe uma necessidade muito grande de autonomia do secretário. Pastas como a educação. Isso é ruim, né? Pastas como a saúde, a agricultura. Isso é muito ruim. E hoje a gente vê, por exemplo, tem vários secretários que eles são tipo mamulengo. Mamulengo lá no Nordeste. Boneco de... Tipo um boneco, um fantoche. O secretário em determinada pasta tem que ter autonomia, tem que ser ele que bate na mesa tecnicamente e diz ao prefeito, eu preciso fazer isso. Porque geralmente alguns secretários eles estão escalados de algum partido que ajudou na imposição da mesa diretora, da eleição. Né? Ele fez parte da eleição para ajudar a eleger o prefeito. Mas no caso da gestão do prefeito Fúria, eu não vejo nenhum partido que tenha tido influência para a indicação de ninguém. A não ser que a gente chame o vice-prefeito de partido, porque ele tem influência. Desses partidos que apoiaram o prefeito, eles foram muito mais levados a reboque. Eles não têm influência nenhuma para indicar nada. Então, eu acho, por exemplo, eu vou citar um fato aqui para a gente refletir. E todas as vezes que eu reflito sobre Cacoal, eu coloco a cidade como sendo, e na minha avaliação, uma das principais cidades da Amazônia brasileira, pela sua infraestrutura, pela sua condição sanitária de esgoto, pela infraestrutura empresarial do município. É, de fato, uma cidade sólida. Mas eu vou citar um exemplo para a gente comparar com a questão da ausência de secretários que tenham efetivamente autonomia. Em todas as agências bancárias de Cacoal, em todas elas, você vê na porta alguma pessoa pedindo ajuda. Nos supermercados, você vê sempre pessoas ali na porta pedindo ajuda. Isso significa que a Semast não funciona. E muitas vezes a Semast pode responder, não, mas nós já tentamos resolver e não conseguimos. Mas são sempre as mesmas pessoas. Qual é a opinião que eu defendo? A Semast deveria procurar saber quem são essas pessoas, por que estão na rua, se elas têm algum benefício previdenciário, porque às vezes a pessoa já tem um benefício, mas ela está pedindo e tal. A Semast deveria, se já tem um cadastramento dessas pessoas, deveria fazer um recadastramento, saber por que essas pessoas estão na rua. A Semast é uma das secretarias mais importantes do município, mas totalmente apagada.
Agora, quando é que a Semast funciona? Quando é para fazer propaganda de um programa social do governo estadual, do governo federal, mas aí já vem o pacote. É só você colocar o nome das pessoas. Mas eu não conheço nenhum programa social do município de Cacoal feito pela Você Semast. falou na Semast, eu acho que uma das secretarias que funciona bem em Cacoal é a de esporte. Porque o restante, nós temos a obra que, claro, tem que funcionar, que já é de padrão funcionar, porque tem muito serviço, então ela vai aparecer. Na minha avaliação, a Secretaria de Esporte funciona mais precariamente. Vou te dizer por quê. Agora mesmo, essa semana, eu questionei na coluna que eu escrevo semanalmente, questionei a questão da ausência das crianças das escolas municipais no JOE. Isso é uma deficiência. Da Secretaria de Esporte. Aí, sabe o que eles dizem? Não, mas as escolas não têm aluno suficiente para montar um time. Essa desculpa da rede municipal? Essa desculpa é muito esfarrapada. Outra desculpa que eles falam, não, mas não tem condições de levar o professor de educação física para treinar lá. Papo furado. Então, veja, todos os anos tem o JOE. Você vai concordar comigo, as crianças, elas gostam de esporte. Sim. E aí a criança de uma escola municipal, ela vê as outras se mobilizando das escolas estaduais e privadas para participarem no JOE, ela deve ficar pensando, por que eu não posso? Por que eu não estou? Porque a Secretaria de Esporte do município é fraca. Agora, funciona quando tem futebol. Que é os campeonatos habituais que tem. E quando tem competições de adultos, que os próprios adultos se organizam. A AMEC vai lá só para sair na foto. Em apoio, né, nessa questão. Né? Eu estava presente na abertura do JOE, ali no ginásio Rui Teixeira. O pessoal da AMEC estava lá só para sair na foto e para fazer discurso, porque não tem nenhuma escola municipal e tal. Aí, às vezes, você pode questionar, não, Xavier, mas a AMEC está ajudando na premiação. Isso é pouco para uma cidade desse É isso que eu ia porte. falar. Acho que a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer tem que trabalhar. É o dever deles, né? O prefeito eleito tem que fazer a gestão. Então, assim, você entrou na eleição, você assumiu um cargo, tem responsabilidade, porque tem o dinheiro que é repassado e hoje nós estamos quase meio bi. Isso, meio claro, milhão, né? Sem dúvida nenhuma. Então, está mais de 400 milhões. Uma grana boa que tem que trabalhar. E veja, Clóvis, isso... A gente também tem que puxar. Desculpa. A gente também tem que puxar a orelha. Toma um cafezinho aí. Toma um cafezinho e vamos puxando a orelha aqui, ó. Gente, esse debate está quente aqui, isso. Vai ficar melhor. Daqui a pouco a gente vai partir para a Câmara Municipal. Já a gente vai falar também sobre a Secretaria de Cultura de Cacoal. Vamos falar. Hoje o programa, a gente está debatendo sobre os assuntos políticos de Cacoal, que está acontecendo, que não está. E também não temos problema nenhum de falar o que está acontecendo e que está sendo sucesso. Claro que não. E que está sendo bom. Tem coisa que é sucesso. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando o prefeito pintou o materno-infantil de colorido, algumas pessoas questionaram. E eu defendi a ideia do prefeito, embora naquele momento tivesse sido uma proposta da secretária daquele momento. Mas foi da gestão. Um hospital infantil ele tem que ter o colorido, porque isso é interessante para a criança, para a interação da criança e tal. Então, o hospital infantil precisa ter aquilo que o materno-infantil tem. Na minha opinião, uma decisão acertada da gestão. Quando a coisa é acertada, a gente tem o dever de reconhecer. E quando eu falo dessa questão do esporte, por exemplo, eu me refiro à Câmara de Vereadores por causa da lei orgânica do município, porque a lei orgânica do município estabelece que o município tem que priorizar o esporte amador. O esporte amador presume a ideia, por exemplo, das crianças, atividades esportivas escolares. Então, vejamos, o município tem diversas escolinhas, isso é um aspecto que eu considero importante. Tem escolinha de futebol, tem escolinha de natação, tem diversas escolinhas.
Claro, elas não foram Só falta criadas. estrutura. Elas só. não foram criadas por essa gestão, elas já são antigas, a gente conhece. Mas o fato é que elas Da sequência. seguem funcionando. Mas 3, 4 anos atrás, e você sabe que eu sou professor, nós recebíamos nas escolas professores ou monitores da AMEC que eles frequentavam as escolas chamando, convidando as crianças para participarem dessas escolinhas. Já tem 3, 4 anos que não aparece ninguém. Isso significa que vai diminuindo a participação das crianças. Agora, quando as pessoas responsáveis pela parte esportiva municipal dizem que não dá, por exemplo, para você ter alunos municipais no Joé, eu não posso concordar com isso. Não tem uma escolinha de natação? Então, tem crianças da rede municipal que fazem escolinha de natação. A natação é um esporte individual. Sim. O xadrez é um esporte individual. Dizer que não dá para colocar as crianças no Joé é papo furado. Eu falo isso com absoluta tranquilidade, Clóvis. Muito bem. Xavier, estamos aqui debatendo um pouco sobre as ações políticas de Cacoal, do município de Cacoal. O ano começou, nós estamos aí com a Câmara renovada. Nós temos aí uma Câmara renovada, que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a situação, já que nós estamos falando de secretarias, o que está funcionando, o que não está, também o que você discorda de algumas situações, e na sua visão, a situação da cultura de Cacoal, porque assim, nós temos a presidente da Funcal, que é a primeira-dama. Eu já falei abertamente que a cultura de Cacoal com relação a está bem apagada, né? Com relação eu não diria que está meio apagado. Meio apagado é se tivesse funcionando uma parte. Teatro parado. Na minha opinião, está fraco. Instrumentos, inclusive tem instrumento lá dentro do teatro que foi comprado em outra gestão, instrumentos caríssimos, que estão lá jogados. Veja só. Assim como a questão esportiva, a questão cultural também prevista na Constituição Municipal, na Lei Orgânica, estabelece que o que tem que ser estimulada é a cultura local. Eu não tenho... Mas quando esse dinheiro passa a ser contratado shows... Isso, é aí que eu quero chegar. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhum artista famoso e tal, até porque não tem motivo. Mas a contratação desses artistas simplesmente tira do município a possibilidade de fazer uma competição musical no município, porque aqui no município tem cantores, tem bandas locais. Verdade. Você tem que estimular a cultura local. E a Secretaria de Cultura do município não faz isso. Se você pegar, por exemplo, agora no evento da... Como é? Roda de Viola. Amigos da Viola. Você vê que tinha cantores daqui do município. Veja que esse evento teve a ideia de valorizar profissionais daqui, e ainda que não fossem profissionais, como é o caso que são. Mas aqui em Cacoal, dentro das escolas, tem pessoas que gostam de música, de redação, de poesia, de teatro. Tem uma série de atividades culturais que poderiam ser feitas. Quando foi, por exemplo, que a Semast fez uma competição de teatro, vamos dizer, envolvendo bairros diferentes, né? Vai lá, cadastra pessoas que têm um gosto pelo teatro e tal, para fazer. No começo é evidente que a coisa vai ser um pouco amadora, né? Mas a Secretaria de Cultura não faz nada disso. É fácil você ter dinheiro em caixa e contratar um cantor famoso. Ele vem e botar lá milhares de pessoas para você fazer um vídeo e parece que a coisa aconteceu. Tá e aí, quando você vai olhar o processo de licitação, pode observar, está escrito que é para estimular a cultura. Qual cultura? A cultura da politicagem. Sim. A cultura da politicagem, porque você vai fazer bons vídeos, vai coletar. Inclusive, nós tivemos aqui em Cacoal, na administração do Fúria, o mesmo padre com 2 shows. Sim. 2 vezes em Cacoal, um show caríssimo, 280 mil. Isso. Olha, um café da manhã para um time de futebol, para um esporte, vai custar uns 3 mil reais. Sim. O café da manhã da cantora gospel em Cacoal custou 6 mil. Sim. É um absurdo. Então, assim, a gente vê esses shows contratados caríssimo para cantar aqui os cantores. Quando foi cancelado o show do padre ano passado, que estava em cima das eleições, lá não podia, que aí eles não pensaram nisso também,
Aí o que aconteceu? Correram para contratar a banda local. Mas quando foi contratar a banda local, o show do padre, o show de outros, contrataram por 280 mil. Quando foi oferecer para a banda local, ofereceram R$ 2.000, porque o cara tinha nota Sim. fiscal ainda. Isso é um absurdo. É disso que eu estou falando. Você entendeu? Se o município se organizasse através da Secretaria de Cultura, e veja que Cacoal não tinha uma Secretaria de Cultura, ela foi criada. Por que ela foi criada? Porque com uma secretaria, a possibilidade de cadastramento nos ministérios que disponibilizam recursos é maior do que uma fundação que tinha aqui, a Fundação Cultural. Mas aí criou-se a Secretaria de Cultura, mas a Funcal funcionava melhor. Porque, veja, a impressão que se tem quando a Secretaria de Cultura faz um evento é que toda a população de Cacoal se resume ao público gospel. Não é assim que funciona. Existem diversas formas de cultura. É possível você fazer, envolvendo pessoas da comunidade ou mesmo estudantes, uma competição de redação. Aí você está estimulando o estudante. Por exemplo, agora nós temos aí o Dia do Trabalhador, claro, que é um dia específico que a prefeitura vai sim, fazer mais um evento grandioso exato, na praça. Você pode, e aí o que tem de competição, de investimento? Não tem nada, não tem nada. Você pode propor, por exemplo, uma competição de teatro em que cada empresa apresente um grupo de teatro com 3, 4 pessoas, propondo um determinado tema, por exemplo, a história dos pioneiros de Cacoal. A Secretaria de Cultura de Cacoal nunca fez nada pelos pioneiros. Quando morre um pioneiro, todo mundo faz live, faz aquilo, chora no Zap, no Instagram, mas Cacoal não tem um museu para mostrar. Posta lá no Instagram, tá claro, cheio de gente morta no Instagram. Cacoal deveria ter um museu municipal para mostrar a história de seus pioneiros. Concordo. De seus pioneiros, Concordo. Contar o que eles fizeram. Se você perguntar hoje... A história de Cacoal onde está, ninguém sabe. Se você perguntar hoje, por exemplo, para qualquer estudante universitário, para qualquer estudante do ensino médio ou fundamental, quem que foi Anísio Serrão, muitos deles, eu diria a grande maioria, certamente terão dificuldades em responder. Por quê? Porque Cacoal é um município que não tem respeito pela memória dos pioneiros. E falando em memória, eu vou te falar uma coisa. Na prefeitura de Cacoal, que é aquela prefeitura velha, que está ali para pegar fogo, está 2 palitos, né, que deve mudar para a prefeitura de baixo, já tem 1 ano ou mais que está com a obra ali em andamento. E ali, a nossa história de vídeo, fotos, arquivos, não existe mais, tá? Isso aí é arquivo da prefeitura. Se você buscar um arquivo antigo, não tem, que eu já sei que lá dentro não tem lugar de guardar, apagou, perdeu muitas fitas de vídeo, fotos, foi tudo embora. Não tem. Tá? Eu sou frequentador, depois que veio o período de Covid e tal, mas eu era muito frequentador da biblioteca do município. A biblioteca de Cacoal também deveria funcionar. Claro, tem o pessoal que trabalha lá, mas não tem uma publicidade, não tem um chamamento da Secretaria Dia do Livro passou batido. Cultura. Agora, na semana, poucos dias atrás, né, agora veja, deveria ter uma competição entre as escolas, e o município pode chamar as escolas estaduais, as escolas privadas, para esse tipo de competição que eu falo é saudável. Olha, qual a missão dos alunos? É ler um livro que tenha na biblioteca e fazer um vídeo contando a história desse livro para a gente. Porque outro dia teve aqui em Cacoal, Clóvis, eu acho que você sabe disso, um curso de edição de vídeo no celular. Eu, inclusive, fiz o curso. O que a prefeitura poderia fazer? Pegar, colocar pessoas da prefeitura para fazer esse curso, para poder fazer vídeos mostrando a cidade e tal. Não é só fazer live para ficar falando aquele papo furado, mostrando a cidade, aquilo que tem de bonito, aquilo que oferece como atrativo. Não tem nada disso. Se você observar, por exemplo, tinha que ter um site, uma página do município contando a história, falando dos pioneiros, não tem nada. Quem que deveria fazer isso? A Secretaria de Cultura. Mas agora, Dia do Trabalhador, vai ter um grande evento e vão distribuir sorteio de picanha. Então, picanha.
Na dinheiro, estão ganhando, pegando brinde do comerciante. Sei que. O que tem a ver? Bom, a gente está falando de cultura, quando é cultura, um evento cultural, que poderia se marcar o Dia do Trabalhador, ou o dia a dia, o dia do folclore, o dia do índio. A gente vê pouco isso acontecer na cidade de Cacoal e pouco empregado, investimento nessa área, na Secretaria de Cultura. E aí, nós temos uma secretária que recebeu mais de 25 mil votos, que também pode ser uma candidata também às próximas eleições, que é a Juliane Fúria. Na verdade, você acha que é um bom nome? Na verdade, eu não conheço as ideias que ela tem, não tenho contato e tal, né? Claro, a gente sabe que é a primeira-dama do município, mas a julgar pela forma como a Secretaria de Cultura funciona, eu acredito que ela deveria se preparar melhor. E veja, essa questão do Dia do Trabalhador, quando você chama o trabalhador só para distribuir prêmio, isso já é muito antigo, isso já é muito surrado. Tem que ter alguma coisa diferente. Então, o que é que será oferecido ao trabalhador, diferente que eu estou falando, é para ele levar sua família para a cultura, para o lazer. O que é que efetivamente vai ser oferecido? Nada. Isso é mais barulho. Esse papo de vai ter picanha, vai ter não sei o quê, não sei quantos mil. Bem eu acho diferente. Isso bem eleitoreiro. Muito eleitoreiro, isso né? Não tem. Claro que o trabalhador merece ter o seu dia comemorado, né? Mas vai lá colocar 10 mil trabalhadores para concorrer ali a 10 caixas de picanha. Você vai ter ali, pela propaganda que está sendo feita, você vai ter muitos trabalhadores e muitos deles vão sair de lá sem prêmio nenhum. Picanha. Sem prêmio nenhum. Companheiro, tu tá sem picanha de novo, companheiro. Tu vai lá, titio, vai lá prestigiar, vai ficar sem picanha. Ai, meu Deus do céu. Esse debate tá bom e a gente continua com vocês por aqui. Deixa eu mandar um recado pro pessoal que está acompanhando com a gente aí, que é a Extrasol Energia Solar. Tem projetos, instalação de imediato para você. Consulte as condições da Extrasol Energia Solar em Cacoal. Fale com a equipe lá, que é top de linha, que vai deixar você aí por dentro e também nos preços da qualidade. Inclusive, não compre qualquer produto de qualquer empresa. Compre, valorize a empresa de Cacoal. E a Extrasol é daqui. Então, valorize. Extrasol, recado na tela para você, meu amigo. Como é que tá a conta de luz aí na sua casa? Olha, você está pagando muito alto na conta de luz? Você sabia que a Extrasol Energia Solar tem facilidade para você e condição de parcelamento? Você sabia que com a Extrasol Energia Solar você pode ter até 95% de desconto na sua conta de luz? É isso mesmo. Olha, eu quero falar para você que na Extrasol você é muito bem atendido. Você pode ligar agora ou mandar uma mensagem pelo 99227-7477. Você vai ser muito bem atendido. Faça o seu orçamento. Nós temos diversos parceiros que você terá excelentes condições de pagamento. Para você, para sua casa, para sua empresa ou até mesmo para você que é produtor rural, que tem a sua propriedade, que precisa de irrigação aí na sua propriedade. Então, agora mesmo a gente telefone, já fale aí com o Gerry também, com o Vanderlei, na Extrasol Energia Solar. Voltando aí, Extrasol, aquele abração especial. Se você não fez esse projeto de energia solar, procure a Extrasol. Entre lá no site também, extrasol.com.br. Mais informações, fala com a nossa equipe da Extrasol aí e faça o seu projeto de energia solar, porque tá na hora, hein? Tá todo mundo querendo economizar energia, bem caro demais aí a taxa, ninguém aguenta mais, né? Ai. Vamos falar de política. A gente tá falando de política, a gente estava falando agora nesse bloco passado, sobre a administração pública. Vamos falar sobre a Câmara de Vereadores. Como é que está o relacionamento? A gente sabe que o Fúria ele conseguiu um êxito de trazer todos os partidos praticamente ali e fez a maioria dos vereadores. E temos um vereador que é do PL. E aí nós temos alguns que já começou a mostrar as asas, mas você, logo no começo, você citou que esta Câmara Municipal é uma Câmara fraca, uma Câmara que não mostrou sua força ainda. E o mesmo reflexo a gente está vendo por aí, na internet, que muitos não apareceram nem em vídeo, muitos não são entrevistados, na mídia, quando aparece pegando sombra ali ao lado do prefeito, alguns com alguns deputados, correram atrás do Cássio, outros foram ali para o lado do deputado Cirone, mas nenhum ainda teve uma identidade própria. Na realidade, o que acontece, e eu vejo dessa maneira, e eu considero essa Câmara aí
Claro, pode ser que melhore muito para frente, aí eu vou retirar o que eu vou dizer agora. Mas do tempo que eu acompanho a Câmara de Cacoal, essa daí é a A mais frágil? mais frágil tecnicamente e tal. Porque, e outra coisa, eu falo assim, eu acompanho todas as sessões. Uhum. Claro, como as sessões acontecem na segunda-feira pela manhã, o que eu considero uma tremenda covardia com a Difícil esse população. horário. Veja, os vereadores novatos, eles não tiveram a capacidade nem de mudar o horário da sessão. A sessão deveria ser à noite, porque aí muita gente iria. Eu ouvi um relato que não pode mudar porque tem servidores de carreira e os servidores que fazem faculdade, então estão colocando a sessão de manhã, priorizando os Não, funcionários da casa. É papo furado, é que Eu acho também. tem um ou dois servidores que mandam na Câmara mais do que Mas os se o vereadores. vereador, o presidente, quiser colocar em votação, ele pode. Na prática, tem um ou dois servidores da Câmara que mandam mais do que os vereadores e eles não mudam o horário porque eles querem fazer tipo esse horário corrido até 12 horas. Até as 13 horas todo mundo fica livre. Claro que sim, essa é a realidade. Então, Quem perde com isso é a a população. população. Como eu não tenho condições de acompanhar a sessão segunda-feira de manhã, ninguém tem, na verdade. Pode observar que quem fica lá no plenário são os assessores dos deputados, dos Vergonhoso. vereadores e tal. Mas o que eu faço? Como as sessões são transmitidas, eu assisto todas, porque aí eu tenho tempo de madrugada, no sábado ou no domingo, enfim. E eu faço absoluta questão de acompanhar todas as sessões, todas elas. Quando houve a posse, eu estava fora de Rondônia, mas eu acompanhei a sessão de posse. Na sessão de posse, você já vê todos os vereadores declarando o seguinte: eu fui eleito para ser defensor do prefeito. Todos eles. Não acredito. E, na nisso, não. verdade, sim, pode pegar a sessão de posse para você ver. Será que foi combinado antes? Não, Na isso aí. sessão de posse, ele já dizendo isso. Eu considero isso um absurdo. Isso mostra que os vereadores não percebem a independência do poder. E eu não vejo essa Câmara atual como um Uma poder Câmara independente. Não tem nenhuma independência. O que acontece? Os vereadores, grande parte deles, eu digo, eles têm na cabeça a ideia de que o prefeito é o chefe deles. Isso é péssimo, porque não há autonomia, não há independência. Aí, quando você parte para as ações do legislativo, aí você comprova o que eu estou dizendo. Não existe nenhum projeto de iniciativa dos vereadores que tenha a finalidade de beneficiar o coletivo, a não ser aquela coisinha. Eles ainda não começaram com aquela história de mudar nome de rua, homenagem não sei para quem. Mas qual que é o projeto que tem de iniciativa dos vereadores na cultura, na saúde, na educação, no esporte? Nenhum. Mas de áreas tem bastante já. Claro que sim. Então, veja, quando tem... logo nas primeiras sessões, os vereadores novos eles foram treinados pelos antigos para dizer que tinha que viajar mesmo e pegar diária. Pode pegar as Eu vi lá. sessões. Pega as sessões, os vídeos você vai ver. Fica muito claro que eles foram treinados para dizer, não, tem que viajar mesmo, porque eu vou justificar. Não tem nenhuma justificativa. Tem algum vereador que surpreendeu, que você pensou que não ia ser eleito e foi ali? Porque a gente viu que a casa foi renovada, né, 70%. Não, na verdade, a gente não consegue acompanhar todas as candidaturas. Por exemplo, tem vários vereadores que eu não conheço. Eu nem sabia que eles existiam. Olaésio do Teixeirão. Alaésio. Sim. Alaésio do Teixeirão. Eu não conhecia, mas é um cara antigo do Teixeirão. Mas a gente ouvia falar, mas tem alguns que a gente nem ouvia falar. Então, veja, eu não digo que houve surpresa, porque se havia a candidatura, a possibilidade de... E o outro, o grupo político também favoreceu, né? Que a gente viu Sem ali que dúvida. do PSD fez vários. Na verdade... O Paulinho retornou, que o Paulinho já tinha ali uma expressividade de voto. Na realidade, a prefeitura e os próprios deputados estaduais, eles determinaram que muitos assessores estavam obrigados a assumir a campanha de fulano, cicrano. Todo mundo sabe disso. Né? Isso também implica uma melhor condição de arregimentar eleitores.
porque se você pegar, tem alguns vereadores aí que eles não sabiam nem onde ficava nenhuma linha dessa, e eles tiveram um festival de voto nas linhas. Então, você pode avaliar por isso. Tem alguns vereadores que não conheciam linha nenhuma, que nunca tinham andado, que não conheciam nem pessoas das linhas e tal. Então, essa Câmara ela é muito submissa, muito submissa. Falando assim, eu digo assim, por exemplo, pode ser que amanhã ou na outra sessão eu tenha que mudar de opinião. Mas o único vereador que eu vejo nessa Câmara hoje que claramente possui independência para opinar é o Capiche. Capichão das demandas? É o Por que você fala isso? O Capichão das demandas, ele tem independência. Ele tem relação com o Poder Executivo, todo mundo sabe, mas ele tem independência para opinar. E é um cara que está presente nas redes Isso. sociais. Eu vejo ele respondendo, Ele é o conversando, debatendo ele é o e único, com coragem, ele é né? o único vereador É. que, quando questionado nos grupos de Responde Zap, imediato. o único que responde. Responde. Os É, outros ficam tudo calados, tá tudo os lá nos outros não grupos por ali, respondem. mas ninguém Os fala outros nada. não respondem. E as mulheres? Então, eu sempre tive a ideia de que nós deveríamos ter na Câmara de Cacoal pelo menos a metade de mulheres, né? No caso das mulheres, eu vou dar um desconto porque os próprios homens da Câmara, eles discriminam as mulheres. Pode observar que não tem nenhuma delas na mesa Na mesa diretora. diretora. Não tem nenhuma delas na mesa diretora e acho que só tem uma presidindo comissão. Mas todos eles falam que defende a mulher, não sei o quê, que eu sou a favor da mulher. Quando você pega a sessão de posse, eles deveriam ter colocado uma das mulheres para fazer a fala poder. mais longa, para falar. Então, nada disso acontece. Então, as mulheres que têm mandato hoje, elas têm aceitado com muita naturalidade a submissão, uma submissão que deveria ser rejeitada, deveria ser completamente rebatida por elas, porque as mulheres, eu acredito muito mais nas mulheres no mandato, porque a mulher ela tem a capacidade de ter um olhar como mãe, né? Que é uma coisa muito mais próxima da perfeição. O homem é mais bruto, é mal lapidado. A mulher não. A mulher ela tem mais inteligência, a mulher tem capacidade de pensar com mais habilidade, mas as mulheres que a gente tem hoje na Câmara, elas têm aceitado total submissão. Nós temos três. Uma que era assessora do Cirone, Sim. temos ali a Marilande Alves e a doutora Mária. A doutora Mária que vem num perfil mais uma senhora que trabalhava com a área de saúde, né? É um perfil mais... já está com uma idade mais avançada. Eu vi lá que as discussões em torno dessa Câmara era uma Câmara bem tranquila, aquilo que você falou, uma Câmara bem submissa, uma Câmara que falou assim, faz isso aí, tá bom, tá bom. Nós tivemos também o presidente da Câmara, que é o irmão do Fritz, que na vacância do Fritz desistiu da campanha, o Fritz entrou, é um empresário, tem um reconhecimento bom. É uma dele. Câmara tão morna que você observa, por exemplo, morna e submissa. Porque o único vereador que está questionando a possibilidade de privação do SAI é o vereador Capiche. Sabe o que dizem os outros? Não, porque eu acredito que o deputado tal é um Deus, que ele vai nos salvar, que o SAI será salvo, que o deputado ungido vai cuidar do SAI. Nenhum deputado cuidou do SAI, porque essa lei de tentativa de privatizar o SAI é de 2023. Mas na cabeça da maioria dos vereadores, os deputados são deuses. É que vai ter que fazer, vai resolver a parada e não vai mais. E a única forma de resolver é pela via legislativa, é fazendo uma lei, é propondo uma alteração na que foi feita. Esse negócio de eu falei com não sei quem que vai resolver, isso não existe. O que tem na prática hoje? Existe uma lei que é a Lei 1.200. Ela pode ser revogada? /23. Ela pode ser revogada se for apresentada outra. Se for apresentada outra. Só que tem um detalhe. Quem que apresentaria outra? Porque esse tipo de iniciativa tem que ser do governador. Agora, os deputados estaduais poderiam, por exemplo, apresentar
alguma outra proposta de lei que não mexesse no vício de iniciativa para alterar isso. Nenhum deles apresentou nada, com exceção do deputado Camargo, que Fez audiência aqui. quando veio a Comissão de Justiça da Assembleia aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, que, na minha opinião, é completamente fraca. Eu fui lá também, eu vi, percebi. Ora, se a comissão... Já começou uma discussão, uma briga entre eles mesmos. Isso. Se a Comissão de Constituição e Justiça funcionasse, aquele projeto absurdo não teria virado lei. Só que depois que houve a repercussão negativa, eles vêm aqui em Cacoal fazer média, na verdade. E todo mundo viu naquela sessão que eles estavam perdidos. Aquele deputado que disse que não sei o quê, e tal, deputado Brasil, Eide, não sei. Eide Brasil. Tá. Primeiro, ele não estava na Assembleia quando aquilo foi votado. Ele não tinha tomado posse ainda. Ele assumiu agora, no início desse ano. Observe, é muito curioso, como é que ele não estava lá, não acompanhou nada, e ele parece ser o mais interessado em que aquela lei seja efetivada. É muito curioso. Ele não conhece o texto da lei, isso ficou claro ali, né? E quando teve a audiência ali na Câmara de Cacoal, eu vi o próprio deputado de Cacoal dizendo: não, eu não sabia que Cacoal estava incluído. Espera aí, meu amigo. A lei fala, é só pegar a lei 1.200, lá no artigo 2º ela fala assim, que a tal da micro-região vai envolver os 52 municípios do estado. Pronto. Tem 53? Não. Só tem 52. Então, se tem 52 somente, então Cacoal está no meio. Então, nenhum deputado pode dizer que não sabia que Cacoal estava incluído. Somente depois que houve a repercussão é que eles vieram com aquele papo de eu amo Cacoal, eu amo Rondônia, que eu não concordo com essa lei. Mas ela foi aprovada em 2023. Em 2024, ninguém falou nenhuma. A privatização da BR, nada, um monte de nada, vídeo nada, depois. A questão da duplicação da rodovia 364 é a mesma coisa. E veja, Clóvis, eu penso o seguinte: se os deputados estaduais não dão conta de cuidar nem dessa questão do sistema de água do Estado, eles não tiveram a capacidade nem de acompanhar a tramitação dessa lei, como que eles querem dar pitaco na duplicação da BR. Agora, os deputados federais e senadores também não participaram, não acompanharam. O único que a bancada federal tem 11 membros, o único que conhece o projeto é o Confúcio. Você vê que os outros não conhecem. O que é que eles falam? Não, que é um absurdo o pedágio que vai... Essa semana eu vi um vereador dizendo que é um absurdo você ter um trecho de 700 quilômetros e somente 130 vão ser duplicados. Significa que ele não tem a menor noção do que está escrito no projeto. A duplicação de uma rodovia, ela é feita a partir de um estudo de engenharia. É um absurdo o vereador dizer que quem faz um projeto de duplicação de uma rodovia não sabe o que está fazendo. Porque eles deram um valor final, depois do projeto. Isso. Né? É que na cabeça deles, pelo que eles falam, é isso que está claro. Eles acham que serão duplicados 130 quilômetros em linha reta. Não é assim que funciona a duplicação. Os trechos mais críticos, né? Você tem que escolher os trechos mais críticos e eles estão previstos no projeto. E a duplicação, tanto a duplicação como a criação da terceira faixa. Porque depois também ela pode ser incorporada ao projeto mais duplicações. Claro. O município, por exemplo, o município aqui de Cacoal, a rodovia 364 é duplicada aqui, sim ou não? Sim. Como também é duplicada em Ji-Paraná, como é duplicada em Ariquemes. Então, as pessoas precisam perceber o que é duplicação. Se você pegar desde a saída ali para o Riozinho até a saída ali para Andreasa, é duplicada a rodovia. Né? Agora, veja, vai haver um trabalho, um projeto de duplicação de diversos trechos críticos da rodovia. O próprio Estado pode conversar com o governo federal, dizendo, olha, a gente vai assumir tal trecho. Né? E fazer também. E fazer a emendas, duplicação, fazer através de emendas dos deputados, dos senadores. Tudo isso tem que ser discutido. Você acha que essa duplicação
Ela vai ser concretizada ou vai finalizar por ali, havendo essa discussão? Eu né? acredito que ela vai ser concretizada porque os acidentes graves continuam acontecendo, as tragédias continuam acontecendo, e a rodovia 364 está entre as mais problemáticas do Brasil. Eu falo assim porque eu costumo viajar o Brasil inteiro. Muitas vezes eu pego Uber para ir de uma capital para outra, principalmente na região Nordeste, e você observa que é tudo duplicado. A possibilidade da duplicação diminui muito os acidentes frontais. Diminui muito. Maravilha. Bom, saindo desse foco da Câmara Municipal de Cacoal, a gente já falou aí que é uma Câmara morna, a gente viu aí, mas nós temos candidatos, vereadores que já está se propondo para a candidatura a deputado estadual. E agora a gente vai falar sobre a eleição de 2026 novamente, porque vem se funilando já aí as negociações políticas e nomes estão aparecendo. Para governo, nós temos aí nomes a nível nacional, a nível estadual, não sei se você concorda ou não, mas já coloca Marcos Rogério, tem lá o próprio vice-governador do estado, né? Aparece o nome do Fúria, do então ex-prefeito de Porto Velho, e entre outros nomes que agora vêm na política que vão ressurgindo aí para Senado. Nós temos 2 vagas para Senado, Sim. Né? 24 para deputado estadual e 8 para deputados federais. E aí o que se está configurando em Cacoal? Nós já estamos discutindo politicamente o ano 2026 aqui. Com certeza. E como estamos aqui em Cacoal? Nós temos nomes para deputado federal, em Cacoal dessa vez, pela primeira vez, parece que agora vai ter um nome mais forte, pelo menos, está sendo discutido em algumas questões, mas ao mesmo tempo ninguém sabe, porque se há uma fala do então prefeito Fúria, que ele quer ser candidato a governo. Ele fala que quer, os bastidores, os seus assessores, fala que é um forte candidato a governo do estado. Por outro lado, a gente que está por trás dos bastidores, todo mundo sabe que ele pode sair a deputado federal. E é um bom nome para deputado federal, Fúria? Na realidade, é o seguinte, é natural que haja essa discussão, é natural que os senadores, como é o caso que você citou do senador Marcos Rogério, que está findando o mandato de senador, é natural que ele seja citado como eventual candidato ao próprio Senado ou ao governo. O atual governador de Rondônia é natural que ele tenha o nome citado para disputar uma vaga ao Senado ou à Câmara dos Deputados e até a esposa dele como candidata, a primeira-dama estadual, enfim. Os antigos governadores do estado, aqueles que estão elegíveis, né? Os antigos deputados federais, é natural que inclusive, nós estamos falando para Porto Velho, mandar um abraço para Porto Velho, estamos cortando você, nós estamos em Porto Velho aí, o pessoal no Canal do Povo também lá, isso? A gente tem um abraço para o pessoal de Porto Velho, eu tenho muito parente em Porto Velho. Você veio de Guajará, né, cara? Eu sou de Guajará-Mirim. Você gosta de comer e tomar um tacacá lá, né? Logo que eu vim para Cacoal, eu reclamava muito que não tinha tacacá e tal. Mas agora eu já tenho um local. O zap do tacacá, você pede, o pessoal entrega em casa e tudo. Mas evidentemente que o meu berço, a minha história, o meu umbigo, as razões pelas quais eu tenho orgulho de ser rondoniense, elas se concentram em diversas cidades de Rondônia, na verdade. Legal. Porque eu já morei, eu sou de Guajará-Mirim. Conheço bem Guajará também. Mas eu também sou de Costa Marques, também Porto morei Velho, lá 5 anos. Ministro Andreasa, Cacoal, Nova Mamoré. Então eu tenho elo de ligação, não só de parentesco, mas também de proximidade ali, de morar e tal, com diversos municípios. Então, veja, lá em Porto Velho eu tenho grande parte da minha família, em Guajará-Mirim, Costa Marques e tal. É natural que eu tenha. Claro, mas eu moro aqui já vai fazer 20 anos já. Então, agora, você falando da política, você estava falando natural que apareçam esses nomes. Claro. É natural que um governo de estado coloque o seu nome. Sim, é natural. Agora, veja, o processo de debate, as alianças partidárias, isso é que nem diz o outro, é outra história. É natural que um vereador, que uma vereadora tenham a disposição de disputar uma eleição, enfim. E no caso das mulheres, no estado inteiro, elas vão ser muito procuradas, porque a participação das mulheres
nas eleições proporcionais é necessária para que se mantenha a composição de uma lista de candidatos. Agora, veja, no cenário de possibilidade de disputa de governo, você tem o próprio vice-governador, porque caso o governador renuncie, veja, quem ocupa cargo no Poder Executivo, se ele pretende disputar outro cargo que não seja a reeleição, ele é obrigado a renunciar. Renunciar. No caso do atual governador de Rondônia, ele já está no segundo mandato. Então, ele não teria a possibilidade de disputar a reeleição. Se ele pretende disputar algum cargo no ano que vem, ele vai ter que renunciar. Não é obrigado, claro. Pode ser que ele decida, não, eu vou tocar o mandato até o fim. Até o final. Mas na hipótese de uma renúncia dele, você teria o próprio vice-governador, que muita gente hoje acha que ele é só um anônimo, mas veja, o próprio vice-governador, ele poderia, por exemplo, ser candidato, porque a partir do momento em que você assume o governo do Estado, você tem à sua disposição uma máquina poderosa. Sim. Né? O próprio atual vice-governador pode virar candidato a governador e pode agregar em seu grupo muitos deputados, muitos ex-deputados. Por quê? Porque ele tem a máquina. E qual que é o partido do vice? O Sérgio partido do Gonçalves? vice-governador, eu acredito que seja o União Brasil. União Brasil também, né? União Brasil. Os dois. Então, veja, os deputados estaduais sempre foi tradição no estado de Rondônia. Eu sou rondoniense, nascido aqui. Você também provavelmente nasceu em Rondônia. Se não nasceu, é mais É rondoniense. mais rondoniense. É mais- se você disser, você deve ter o quê? 40 anos? 48 de Rondônia. Então você tem 40 e poucos anos de Rondônia. Claro que você tem suas raízes em outro estado, mas você conhece a tradição de Rondônia. A tradição da Assembleia Legislativa de Rondônia sempre foi os deputados estaduais se juntarem ao governador que está no mandato Sim. e subir no palanque dele. Eles não têm coragem de sair para uma outra candidatura. Eles vão ficar ali tipo uma vaca leiteira. Eles vão ficar abrigados no Até porque governo. tem a máquina na mão e as emendas estão ali Claro que para sim, trabalhar. porque senão tem todo um procedimento administrativo e político que pode criar dificuldades, obstáculos. Então, para que eles- dizendo isso, você diz assim, é difícil para um Fúria hoje concorrer com a máquina pública do governo? Eu tô pra se dizendo- colocasse o nome dele a Eu governo? estou citando que existe a possibilidade do próprio vice-governador tornar-se uma candidatura Aham, competitiva, isso se efetivamente ele for disputar. E aí, ele tendo a máquina, esses candidatos que correm por fora, eles perdem muito daquilo que é a história de se criar uma estrutura de Até porque Porto candidatura. Velho decide uma eleição com quantidade Claro de que votos, sim, né? a capital do estado tem uma parte muito grande dos eleitores. E outra coisa, a possibilidade de surgimento de novos nomes é grande, como o próprio prefeito de Cacoal. Resta saber quem vai ter grupo. Muita gente fala de disputar a eleição de governador, mas as pessoas esquecem de uma coisa, Clóvis. Aqui em Rondônia, tem dois aspectos, na minha opinião, sem os quais você não vence uma eleição de E governador. quais são? São o candidato ao governo que não tiver proximidade com os servidores públicos estaduais perde muita chance de vencer. E qualquer candidato ao governo do estado que não tenha proximidade com as grandes empresas de Rondônia também não tem muita chance, porque os grandes empresários de Rondônia, eles têm muita influência política. E essa Rondônia Rural Show mostra isso com o Claro governo, que hein? sim. Dá Os um- grandes empresários de Rondônia, eles têm influência política. Negar isso é muita inocência. Então, na minha concepção, qualquer candidato que não tiver boa proximidade com os servidores públicos Dificulta muito. de Rondônia, ele tem mais dificuldade. O próprio governador de Rondônia, o Marco Rocha, teria perdido a eleição caso ele não tivesse os servidores públicos favoráveis à candidatura dele. Por isso, ele precisa refletir, porque tem muita coisa que foi prometida na campanha e Que até ele hoje, pode colocar a esposa dele para um deputado federal sem dúvida nenhuma. e ter ali um voto, colocar ela ganhar as eleições e ele
continuar no governo, Exatamente. que seria uma ótima ideia. Com também. certeza. Então, tem uma série de fatores. Por exemplo, quais são os segmentos populacionais que vão ficar com você? Quantos agregados políticos com poder de influência você terá? Ninguém consegue... E os vencer. outros grupos? Como é que fica? Cassol, Então, Expedito, aí vem Hildo Chaves, Não, no o caso, Marcos Rogério. no caso, que por fala. exemplo, no caso do Expedito, ele é o presidente do PSD, que é do prefeito de Cacoal. Mas aí você tem o prefeito de Porto Velho com muita influência política, senão ele não teria vencido um dos maiores grupos políticos que já se organizou numa campanha. Uhum. Na campanha eleitoral em Porto Velho em 2024, juntou-se o maior grupo político do Estado para defender a candidatura da Mariana Carvalho. E ela Sim. perdeu a E eleição. perdeu para o Léo Moraes. Perdeu a eleição. Então, o Léo Moraes é o prefeito de Porto Velho. Se alguém disser que ele não tem popularidade, é um E essa grande fusão do Podemos, ele vai ficar com o PSD também. Não, Ou a tendência é porque os prefeitos eles não têm problema nenhum de compromisso com o partido. O problema de compromisso com o partido é quem tem mandato de deputado estadual, de vereador ou deputado federal. Os outros cargos você pode abandonar o e partido tocar a hora sozinho. que quiser. O prefeito Léo Moraes ele é um político experiente, ele já ocupou diversos mandatos. Se ele perceber que o partido que ele está hoje não será muito interessante para ele participar do processo eleitoral de 2026, porque ele não precisa disputar nenhum cargo em 2026. Mas ele pode refletir. Mas ele estará diretamente envolvido, ligado. ele estará em algum palanque. E quando ele perceber, meu partido possibilita que eu participe de maneira concreta, ele permanece. Caso necessário, ele vai mudar. Né? Mas eu não vejo nenhuma relação boa entre o partido do atual prefeito e esses outros grupos. Por outro lado, você tem ainda, por exemplo, nesse mesmo contexto, o ex-prefeito de Porto Velho, que, na minha opinião, teve uma relação muito difícil com os servidores municipais e eu considero isso um dos principais fatores para a derrota da candidata que ele apoiou. Mariana. Então, veja, Porto Velho tem milhares de servidores públicos municipais que não gostavam da gestão do ex-prefeito e acabaram fazendo campanha contra a candidata que ele era o principal cabo eleitoral. Porto Velho tem mais de 40 mil servidores, sem dúvida nenhuma. Então, veja, você tem uma série de fatores, mas a gestão do ex-prefeito de Porto Velho é uma gestão que tem a aprovação de um alto segmento da população de Porto Velho que não esteja entre os servidores públicos. Mas, por exemplo, muitos servidores públicos estaduais acabaram aderindo à rebeldia dos municipais e se afastaram da candidatura da Mariana e acabaram sendo eleitores ou cabos eleitorais do próprio Léo Moraes. Naquela ocasião, eu cheguei a comentar com alguns amigos que se ela não vencesse a eleição no primeiro turno, teria um problema muito grande no segundo. Feito, né? E teve, né? Então, veja, a eleição ela tem muita dinâmica. Hoje você vê as pessoas apresentando aí no Instagram, não sei onde, pesquisas. Eu vejo. Pesquisa, nesse momento, não representa absolutamente nada. Né? Aliás, na semana passada, o pessoal estava comentando a respeito de uma pesquisa de um instituto que também dizia que Mariana venceria a eleição no primeiro turno. E não venceu. Entendeu? Então, essa pesquisa ela reflete muita coisa do momento. E política é momento. Pode ser que o momento hoje seja mais favorável ao fulano, ao cicrano, mas nós estamos há um ano do período em que vai haver troca de partido e tal, porque será no mês de abril do ano que vem a possibilidade de troca de partido, a chamada janela partidária, que muita gente chama de janela da traição. Quando houver essas trocas de partidos, o desenho será outro. Por quê? Porque hoje as pesquisas apresentam 4, 5 nomes que podem acabar no mesmo partido no ano que vem. E aí não conseguir. Enfim, e nenhum partido tem interesse em disputar uma eleição de governador, colocando
candidato cabeça e vice do mesmo partido. E nós temos possibilidade de fazer deputado federal em Cacoal? Eu não tenho dúvida nenhuma. Cacoal tem. Nós temos 70 mil eleitores em Cacoal, né? Claro que isso vai depender. 45 mil votantes por aí fora. Nós temos 70 mil eleitores, mas já em diversas eleições o que prevalece como voto útil são 45, 46 mil votos. Eu creio que na última eleição municipal pode ter passado um pouquinho de 46 mil votos, porque o prefeito eleito teve 40 mil votos, né? Agora, veja, na minha avaliação, Cacoal tem hoje possibilidade grande de eleição de deputado federal, porque você tem, primeiro, tem 2 deputados estaduais no município. É possível que um deles, né, nesses arranjos partidários, acabe candidato a federal. Na minha avaliação, todos os 2 deputados poderiam ter uma facilidade maior de fazer uma campanha, até porque eles teriam apoio muito forte. Mas com essa indecisão do Fúria está a federal ou o governo, eles não vão querer arriscar, de repente, uma candidatura ou 2 candidatos a deputado federal em Cacoal. Todo mundo que mora em Cacoal e acompanha a política conhece o perfil do prefeito. Ele não vai embarcar em nenhum delírio. Com certeza. E tem muita gente que fala, né? Porque falar hoje é fácil, mas quando chegar o momento, como se diz, da onça beber água, é claro que ele vai avaliar. Se ele se manter direitinho. no PSD, o Fúria, ele tem grande chance de chegar, porque assim, aí o partido tem que fazer aquela porcentagem, o percentual de voto que consiga, né, eleger um deputado. Mas tem mais gente que vai ser candidato também. A questão é que hoje, para você formar uma lista de candidatos a deputados federais, você tem que ver que tem muitos nomes novatos com boa expressão, eles não querem entrar onde tem um prefeito, onde tem um ex-deputado, ele quer entrar num que não tenha ninguém, para poder ter chance maior, né? Com menos votos. Porque ele acha que tem mais chance. Então, por exemplo, um prefeito como o de Cacoal, que tem boa popularidade, isso não se discute. 42 mil votos. Isso não se discute. Ele teve 40 mil votos numa eleição municipal. Resta saber quem é que está disposto a entrar numa chapa para deputado onde ele esteja. Né? Claro que pode. Tem aquele inocente que fala, não, eu vou porque eu tenho mais votos do que ele, tá? Porque inocente existe em todo canto. Mas não está muito bem definido. Eu não tenho observado no prefeito, nesse barulho todo que ele faz de Zap, de Instagram, eu não tenho visto nele o desejo de candidatura ao governo. Observe que ele sabe que o governador de Rondônia não disputará a reeleição porque já está reeleito. Observe que nessas lives que ele faz, ele tem batido bastante no governador. Isso pode presumir a intenção de uma disputa ao Senado. Né? Mas o governador Marco Rocha não vai disputar a reeleição. Então, por que uma pessoa com boa popularidade faria ataques políticos a ele? Só se fosse para. E uma outra situação é que nós temos 2 vagas para o Senado. Sim. 2 vagas para o Senado, nós temos aí o Confúcio, que ele tem uma bancada do PT do lado dele em Rondônia, que tem colocado muita verba no Estado. Essa questão da disputa do Senado, quando há 2 cadeiras, é sempre muito interessante. E é tradição, em muitos estados brasileiros, Rondônia já viveu isso algumas vezes, tem aquele candidato que todo mundo gosta dele, mas todo eleitor tem o seu candidato a senador preferido. Sim. Aí ele fala, não, já que eu tenho fulano, mas o segundo eu não tenho, eu vou votar em fulano. Nessa brincadeira aí, já aconteceu 2, 3 vezes daquele que é tido como segundo ficar como mais votado. Fica mais votado. Isso é Receber natural. mais votos. Né? Isso é natural. Já ganhou. Isso é natural. Agora, veja, o senador Confúcio Moura, ele tem sido muito criticado por diversos setores da sociedade, mas ele é o responsável
pelas principais obras de grande porte que Rondônia tem hoje. E pela quantidade de votos que É. o PT tem no Estado, né? Assim, falando em votos do Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma. Então, essa descarga de voto vai para o Confúcio. Sem dúvida, o Confúcio pode ser um dos candidatos a Senado que volta para ser o Senado. O Confúcio Moura é um dos políticos mais experimentados de Rondônia. Ele é um cara elegante, ele nunca é de atacar adversário e tal, mas é um cara com uma habilidade muito grande de bastidores. Não é à toa que ele já foi deputado federal várias vezes, prefeito de Ariquemes 2 vezes, governou o estado 2 vezes. Então, ele está acompanhando tudo isso e ele sabe que a tendência do eleitor progressista, o dito de esquerda, é acompanhar a candidatura dele. E, na minha avaliação, você pode acompanhar as obras de grande porte de Rondônia hoje, todas elas têm a participação dele ali cobrando, indo atrás. E ele teve até um racha essa semana aí, entre ele e Moschini, ó, o pedido de afastamento do Lúcio Moschini do MDB. É porque, na verdade, o deputado Lúcio Moschini pode sonhar, por exemplo, com uma possibilidade de uma candidatura majoritária, seja ela ao Senado ou ao governo também. Certamente que ele não teria interesse em ficar no mesmo partido onde está o Confúcio, porque a tendência natural dos partidos será ter um candidato ao Senado e buscar outro candidato de outra agremiação partidária. 2 candidatos da mesma sigla, eu acredito que será difícil a gente ver no cenário. A tendência é que haja uma grande negociação nos bastidores para que se coloque candidaturas de peso nos palanques, agregando partidos diferentes. Certamente o deputado Moschini ele percebe isso, porque ele também é experiente. Mas o deputado Moschini ele não tem simpatia do eleitor progressista como tem o Confúcio. O Confúcio Moura é hoje o principal representante. Então ele pode virar a mesa e sair por aí. Bom, para fechar o papo aqui, hoje já está passando um tempo, a gente sabe que a gente for falando de política, a gente vai falando, e tem muita coisa para se falar. Aqui em Cacoal, para deputado estadual, a gente tem 2 deputados com nome bons, que é o Cássio e o Cirone. Qual o melhor na sua avaliação aqui dos 2 deputados de Cacoal, assim, na síntese política, não pessoal? Olha, claro, eu não tenho problema pessoal com nenhum dos 2 deputados. Eu avalio, até pelo tempo de mandato, que o mandato do deputado Cirone é mais sólido, mais coeso, porque você observa que algumas das principais obras acontecidas em Cacoal têm a participação da dele. Prefeita Alcione, né? A relação do deputado Cirone com o Poder Executivo me parece mais sólida, até pela própria inexperiência ainda do primeiro mandato do deputado Cássio. Evidentemente que eu não tenho problema pessoal com nenhum deles, né? Mas a gente acompanha as coisas. Eu sempre que eu encontro o Cirone, eu converso com ele e tal. Né? A gente sabe que ele está sempre preocupado com algumas obras. Mas eu desejo que Cacoal mantenha seus deputados, caso eles disputem a reeleição, e até que amplie esse número de deputados. Porque nós temos vereador que a gente saiu, viu? O nominato de Cacoal e alguns nomes, aí tem o do Capichão, da demanda, colocaram lá. Todo mundo que está em dia com o título eleitoral pode ser candidato à democracia. E o PT, Partido dos Trabalhadores, vai colocar alguém aqui, está mexendo já aí para as lideranças em Cacoal? O PT tem uma tradição muito antiga. O PT é um dos partidos mais tradicionais da história do Brasil. Claro que muitas pessoas têm rejeição pelo PT e tal. Eu falo assim, embora eu não seja afiliado ao PT, mas eu sou uma pessoa da ala progressista. Eu sou do Partido Verde, eu acompanho o PT. É natural que o PT tenha interesse em colocar candidaturas nas principais cidades do estado do ponto de vista da densidade populacional. Quem seria o nome hoje em Cacoal? Olha, não tem nesse momento nenhum nome Vera Bianchini? sendo cogitado pelo partido. Ela presidente da Exposicionário. Na minha opinião, a Vera Bianchini tem feito um excelente trabalho né? à frente da ASDAC. Excelente trabalho. Muito. Ela abriu muitas portas lá em Brasília. Ela conseguiu adquirir
convênios, equipamentos para a Asdaco, e a Asdaco tem um trabalho fantástico em defesa da população, não só de Cacoal. Então, a Vera Bianchini, na minha avaliação, ela tem uma atuação fantástica à frente da Asdaco, ela tem uma dinâmica boa de debate com as pessoas, ela tem uma boa abertura com a diretoria. E Cacoal teria condição, Cacoal de fazer 3 deputados. Poderia ser um dos nomes, por exemplo, do PT, mas o PT tem vários outros nomes, né, que poderiam se apresentar como candidatos. É o que vamos configurando nessas eleições de 2026, que vem aí, e nesse bate-papo, esse debate sobre políticas de Cacoal, do Estado. A gente aproveitou para falar bastante de situações aqui. Eu quero convidar você novamente para uma próxima ocasião, um próximo episódio, para a gente falar sobre política, e vamos aí aprofundar mais em outras questões relevantes da sociedade, porque assim, ela elencar alguns assuntos que a gente possa contribuir para o nosso eleitor, contribuir para quem está também pensando em sair. Esse programa é para isso, Xavier, para debater com qualidade, sem aí agredir ninguém, os nossos pensamentos, seu pensamento, o meu, ou de outras pessoas, que a gente tem que debater para confrontar alguns assuntos que estão acontecendo, algumas situações que vêm acontecendo em Cacoal e também no estado de Rondônia, que nós precisamos saber disso. Claro. Nós temos uma eleição grande pela frente para acontecer. Na realidade, as agressões pessoais, elas não fazem sentido. Certo. As pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas têm direito de ter opiniões diferentes, de fazer escolhas diferentes. Isso tem que ser respeitado. Mas esse tipo de iniciativa desse programa seu e de outros que a gente tem no município é fundamental para que a gente possa ampliar o debate, falar principalmente sobre o município onde a gente mora, que é muito importante falar, chamar a atenção, puxar a orelha de determinadas pastas municipais. Isso não implica que você tem problema pessoal. Tem algumas pastas que eu citei hoje aqui que eu não sei nem quem que é o secretário, para ser bem sincero, mas a pasta em si precisa funcionar melhor. Esse debate de ideias é necessário para que a coisa possa andar, né? E, nesse sentido, eu me proponho, sempre que houver uma outra oportunidade, a participar. Talvez seja interessante convidar outras pessoas também. Maravilha! Maravilha, esse bom papo aqui vai terminando por aqui hoje. A gente promete voltar com mais informações num próximo episódio, com o convidado Xavier. Temos aí outros convidados também que podem debater política de Cacoal. Já tenho outros nomes que vai estar vindo também aqui para falar um pouco, sempre nessa rodada, esse debate, para falar sobre aí as políticas públicas, né, sobre as eleições municipais, estaduais, como está o andamento aí na Câmara de Vereadores. A gente vai estar acompanhando para trazer para vocês aqui nos próximos episódios aqui no Cacoal Notícias. E obrigado a você por estar acompanhando. Obrigado, Xavier. Foi um prazer passar esse momento com você. Muito obrigado, um grande abraço. Tá? Obrigado também à atenção das pessoas que nos acompanham, e eu me coloco à disposição para eventualmente participar de outros debates, de outra troca de ideia. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa e um grande abraço a todos. Maravilha! E é por isso que estamos aqui, para debater, para discutir, para ser contestado, para ser aprovado ou reprovado por vocês, tá bom? Obrigado, até o próximo episódio aqui no Cacoal Notícias.